Olha só, a entrada é toda de vidro e metal reluzente. Você caminha em um piso de ladrilhos brilhantes e vai em direção a um elevador de aço escovado. Menos de 1 minuto e vê nuvens flutuando logo acima da sua cabeça. Está no topo de um poderoso arranha-céu, com muitas histórias. Falando em histórias, pronto para ver algumas bem legais sobre esse gigante e de outros como ele? O Burj Khalifa é o edifício mais alto do mundo. Ele é quase 2 vezes mais alto que o Empire State Building e tem 3 vezes a altura da Torre Eiffel. Se você colocasse todas as peças do Burj Khalifa de ponta a ponta, elas cobririam mais de 1/4 do mundo. Só não se esqueça de pôr tudo de volta depois. Você pode assistir ao pôr do sol da base do Burj Khalifa, depois pegar o elevador até o topo e assistir mais uma vez lá de cima. O arranha-céu é tão alto que o pôr do sol embaixo e em cima acontece com 3 minutos de diferença. O elevador leva menos de 1 minuto e meio para chegar ao topo. Então, se você for rápido, tem muito tempo para ver os 2 espetáculos. A torre do Empire State Building foi originalmente projetada para servir como uma estação de ancoragem para dirigíveis. Naquela época, acreditava-se que este seria o transporte do futuro. O projeto incluía pranchas para embarque, escritórios de alfândega e assim por diante. Quando os engenheiros perceberam que o vento era intenso demais para esses planos, abandonaram a ideia. Quando o World Trade Center 1, em Nova York, foi erguido, os construtores usaram tanto concreto que seria suficiente para fazer uma calçada desde a cidade de Nova York até Chicago. O revestimento do edifício também possui vidros suficientes para cobrir 20 campos de futebol e uma quantidade de aço equivalente a 20 mil carros. Os arranha-céus são flexíveis. Caso contrário, ventos fortes no topo os quebrariam facilmente. Para evitar esse cenário indesejado, a maioria desses edifícios balança com vento, assim como as árvores. Eles são projetados de forma que sua estrutura não seja danificada. Por exemplo, a Willis Tower, de Chicago, pode inclinar até 1 metro quando o vento é muito forte. Essa deve ser uma aventura e tanto. A parte mais importante de um arranha-céu, sua fundação, é subterrânea. Ela suporta o edifício e ajuda a manter a estabilidade. Quanto mais alta e mais pesada a construção, mais forte e mais profunda deve ser essa base. O Lloyd's Building, em Londres, informalmente chamado de Inside Out Building, ou o edifício do avesso em português, é uma mistura de estilos arquitetônicos, e uma combinação bizarra de estruturas aparece exposta em sua parte externa. É o complicado sistema de elevadores e canos de água do edifício. O principal objetivo desse design estranho é manter o arranha-céu organizado por dentro. Dubai é muito quente no verão. É por isso que equipamentos potentes de ar-condicionado são essenciais. Os do Burj Khalifa não são exceção. Chegam a produzir um volume equivalente a 20 piscinas olímpicas de água em forma de condensação em 1 ano. Os arquitetos que projetaram as torres Al-Bahar, em Abu Dhabi, tiveram uma tarefa complicada: deixar fresco o interior dos arranha-céus sem usar muitos aparelhos de ar-condicionado. A solução encontrada foi uma fachada gigante toda protegida, formada por elementos móveis. Eles abrem e fecham durante o dia, dependendo da posição do sol. A fachada inusitada, composta por 2.000 módulos em forma de guarda-chuva, cobre quase todas as superfícies das torres, exceto a do lado norte. O Empire State Building tem o título do Guinness World Records de edifício mais alto do mundo pelo maior período, quase 41 anos. O arranha-céu também foi construído impressionantemente rápido. Levou menos de 14 meses para ser finalizado. A palavra arranha-céu nem sempre significa um prédio super alto. Ela costumava se referir a um cavalo britânico puro sangue de competição do século XVIII. Um pouco mais tarde, as pessoas usavam essa palavra para descrever a vela triangular no topo do mastro de um navio. E também significava um homem muito alto, no século XIX. O Bosco Verticale, em Milão, é um complexo residencial formado por 2 torres, uma de 110 metros e outra de 76 metros de altura. Ambas são cobertas de vegetação. 11.000 trepadeiras, 5.000 arbustos e 480 árvores. É por isso que o local fica com diferentes aspectos ao longo do ano. O Guinness World Records recentemente deu o título de elevador mais rápido do mundo para o Guangzhou Shao Tai Talk Finance Center. Ele se move a uma velocidade impressionante de quase 76 km por hora. O recordista anterior fica dentro da torre de Xangai e atinge uma velocidade de quase 74 km por hora. Eba! Vamos até o topo no piscar de olhos! Mas os elevadores dos arranha-céus não vão ficar muito mais rápidos que isso.
Um estudo recente afirma que 82 km por hora provavelmente seja o limite para eles. Se fosse mais rápido que isso, os passageiros começariam a passar mal. Seria ainda pior na descida. O corpo humano poderia associar a uma queda. Opa, acho que eu vou vomitar. O Elephant Building, no distrito comercial do norte de Bangkok, na Tailândia, é um dos arranha-céus mais incomuns do mundo. A construção consiste em 7 partes, 3 torres, cobertura com suítes residenciais, piscinas e jardins, área comercial e garagens. Ah, e sem contar as 2 grandes janelas redondas dos olhos e várias formas que parecem as orelhas e as presas. Outro edifício interessante em Bangkok é o Robot Banking. O arquiteto Sumet Junsai o projetou para o Banco da Ásia. A construção terminou em 1986 e tinha que simbolizar a informatização dos bancos. O arquiteto admitiu certa vez que havia se inspirado em um robô de brinquedo do seu filho. A Willis Tower, também conhecida como Sears Tower, em Chicago, foi projetada com um grupo de 9 edifícios individuais com a mesma largura, mas com alturas diferentes. Eles variam de 50 a 108 andares. A Willis Tower também abriga o deck de observação mais alto dos Estados Unidos. Ao visitá-lo, você se encontrará no 103º andar, a uma altura de 412 metros. Os arquitetos de arranha-céus estudam o trabalho dos cupins que vivem na África, sul da Ásia e Austrália para criar construções melhores. Esses insetos constroem montes altos cheios de pequenos buracos. O ar fresco entra por eles e refresca a estrutura. Os engenheiros querem descobrir como esse sistema todo funciona. Assim, poderiam construir um arranha-céu com um sistema de ventilação que funcione como as paredes dos cupinzeiros. O Sheraton Huzhou Hot Spring Resort, na China, tem um formato incomum, o de uma ferradura. Essa não é apenas uma solução legal de design, mas também uma mudança na engenharia para tornar toda a construção mais leve. O prédio de 30 andares também é resistente a terremotos. Os arquitetos vinham trabalhando há anos nos projetos de arranha-céus muito altos, até que perceberam que deve haver um limite de altura. Um edifício pode ter a altura que se deseja, mas a sua base deve ser larga o suficiente para sustentá-la. Além disso, a superfície da Terra é curva. É por isso que a base também terá seus limites. Há também problemas relativos a quais materiais usar e qual formato de edifício escolher. Sem contar que o clima terá uma grande influência em toda a construção. As Flame Towers, no Azerbaijão, são completamente cobertas com telas de LED. Elas podem ser vistas dos pontos mais distantes da cidade. À noite, os edifícios parecem chamas gigantes. O Exceed 4000 é um projeto de um arranha-céu hipotético que pode se tornar o mais alto do mundo. Com mais de 4 km de altura e uma base de quase 6 km, ele seria capaz de abrigar 1 milhão de pessoas. Esse monstro dos arranha-céus também custaria inimagináveis 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. É por isso que nenhum país se ofereceu ainda para construir o Exceed 4000, embora os projetos estejam prontos. O segundo arranha-céu mais alto do mundo é o Shanghai Tower, conhecido por suas características verdes. Ele tem uma torção de 120 graus no meio. Isso reduz a quantidade de material de construção e a carga de vento. Existem 270 turbinas eólicas no topo do edifício. Elas geram mais de 10% da eletricidade do edifício. A torre também recicla sua água residual e coleta a água da chuva. O Burj Khalifa tem 24 mil janelas e elas são lavadas à moda antiga, com água e sabão. Uma equipe de limpeza que obviamente não tem medo de altura, ao contrário de mim, trabalha o ano todo. Eles limpam apenas as superfícies que estão na sombra para evitar queimaduras devido à luz solar direta. E enquanto contamos todas as histórias desses arranha-céus magníficos, é hora de encerrarmos nossas altas histórias arquitetônicas. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E dê uma olhada nestes outros. Basta clicar à esquerda ou à direita e ficar no lado incrível da vida.